Você treina pesadão, faz dieta certinha, mas mesmo assim seus ganhos de massa muscular parecem travados. E se eu te dissesse que o seu cardio pode estar literalmente bloqueando sua hipertrofia muscular no nível molecular? Hoje você vai entender a verdade científica sobre o efeito da interferência, o conflito metabólico entre hipertrofia e resistência e como isso afeta principalmente atletas naturais. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas. Nesse vídeo vou te mostrar exatamente como preservar seus ganhos musculares sem abrir mão da saúde cardiovascular. Então, antes de mais nada, já clica no botão de hypar, esmaga o botão de se inscrever e do like e ative o sininho das notificações. Se você está precisando de suplementação de qualidade para ajudar na sua dieta e botar o shape, não esquece de acessar o site da Max Titânio e usar o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar um descontão de 10% de desconto na compra de qualquer suplemento, ou melhor ainda, no site da Probiótica. Use o cupom Personal Fábio para ganhar um desconto maroto de 15%. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Então agora fica comigo até o final, porque vou te mostrar o protocolo natural completo para hipertrofia e cardio coexistirem sem sabotagem. Vamos começar pelo que realmente acontece dentro do seu corpo. Existe um conflito biológico real entre dois sistemas fundamentais. A MPK, que é ativada no treino de resistência como corrida ou cardio longo, e a mTOR, ativada no treino de força e hipertrofia muscular, vulgo musculação. Agora, em termos simples, a MPK diz ao corpo: economize energia, sobrevive, fica eficiente. A mTOR diz: construa tecido, cresça, aumente massa muscular. Ou seja, um quer eficiência energética, o outro quer crescimento estrutural. E aqui está o problema. Quando você faz muito cardio, a ativação da MPK pode inibir diretamente a mTOR, reduzindo assim a síntese de proteína muscular. Em linguagem simples, para facilitar a sua vida, o sinal de resistência pode bloquear o sinal de crescimento. Isso foi demonstrado em estudos clássicos como o de Hall em 2009 no Molecular Responses to Strength versus Endurance Training, e também de Coffey e Hall em 2017 no The Molecular Basis of Training Adaptation. Mas aqui está um ponto que quase ninguém explica. Para atletas naturais, o efeito de interferência não é um interruptor liga e desliga. Ele funciona como um espectro. Eu explico. Depende de volume de cardio, intensidade, recuperação, nutrição e experiência de treino. Ou seja, não é que cardio destrói seus ganhos automaticamente, não é bem assim. Mas existe um limite adaptado do corpo. E aqui entra um conceito essencial: capacidade adaptativa concorrente. Seu corpo tem recursos limitados de recuperação. Ele não consegue maximizar duas adaptações opostas ao mesmo tempo. É como tentar construir massa muscular máxima e ao mesmo tempo se tornar um corredor de longa distância, um maratonista de elite. As vias metabólicas competem. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é: você já sentiu que quanto mais cardio faz, mais difícil fica evoluir cargas na musculação? Comenta aqui, porque isso é extremamente comum. E isso nos leva ao fator mais crítico. Mas não é só a sinalização molecular que importa. O maior erro dos atletas naturais está na quantidade de cardio que fazem sem perceber o impacto acumulado. Então agora eu quero te ajudar a entender o volume e o efeito de atenuação. Vamos falar primeiro de volume. Uma meta-análise recente de 2025 analisou dezenas de estudos sobre treino concorrente e hipertrofia. O resultado foi claro: volumes aeróbicos acima de aproximadamente 3 a 5 horas semanais de cardio moderado a intenso começam a reduzir ganhos de massa muscular. Mas por quê? Existem 3 mecanismos principais. Primeiro, o mecanismo de fadiga sistêmica acumulada, onde cardio prolongado gera fadiga neuromuscular e metabólica. Resultado, você não consegue treinar musculação com intensidade máxima. E hipertrofia depende de tensão mecânica alta, recrutamento de fibras do tipo 2 e proximidade da falha. Se você chega cansado, perde estímulo anabólico. Segundo, temos a depleção de glicogênio. Glicogênio é igual combustível no músculo. Cardio consome
consome glicogênio muscular. Sem glicogênio suficiente é igual queda de força, menor volume de treino em músculos visualmente murchos e também menor sinal anabólico. Atletas naturais sofrem mais porque não têm suporte hormonal artificial. E terceiro, temos a dificuldade em atingir a falha real. Sem energia, você para antes da falha muscular efetiva e sabemos bem que a proximidade da falha é um dos maiores determinantes da hipertrofia. Estudo de Schoenfeld de 2019, Proximity to Failure and Hypertrophy. Agora me conta aí, você costuma fazer cardio antes ou depois da musculação? Ou em dias separados? Ou em horários separados? Isso muda completamente o resultado e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Se o problema não é fazer cardio, mas como e quando fazer, então vamos falar de estratégia inteligente. Então fica no vídeo porque essa parte é muito importante. Mas antes, garante aí, dá essa força deixando o seu dedo no botão de like e no botão de se inscrever. Então vamos ao cronograma de gerenciamento de interferência. Aqui está uma das recomendações mais importantes da literatura científica: separar cardio e musculação por 6 a 24 horas. Por quê? Porque a sinalização molecular precisa de tempo para se consolidar. Se você faz cardio logo depois do treino de pernas, pesadão, você literalmente mistura sinais biológicos conflitantes, os sinais que nós já falamos, a MPK e mTOR. Agora vamos falar das modalidades. Nem todo cardio interfere igual. Então vamos começar falando da menor interferência para a maior. Primeiro, ciclismo, depois walking, que significa caminhada com carga, depois tem o elíptico, quarto, corrida contínua longa. Por quê? Porque há um impacto mecânico e dano muscular. Corrida gera maior dano excêntrico, o que compete diretamente com recuperação muscular, segundo o estudo de Wilson e outros colaboradores, 2012, no Concurrent Training Meta-Analysis. Agora, e se só der para treinar no mesmo dia? Agora o bicho pega. Então vou dar umas regras simples. Primeiro, faça o estímulo mais importante. Se o objetivo é hipertrofia, então musculação vem antes. Sempre, porque o primeiro estímulo recebe prioridade neural e energética. Simples, mas poderoso. Agora vem a parte que quase ninguém fala. O cardio não é só inimigo, ele também pode ser um dos maiores aliados da hipertrofia. Então fica no vídeo que eu vou explicar como. Então agora eu vou explicar como o cardio pode ajudar como um catalisador do crescimento. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O cardio pode ajudar a crescer quando usado corretamente. Agora eu vou explicar como. O primeiro benefício é aumento do VO2 máximo. Significa que maior capacidade aeróbica é igual a maior recuperação, mais rápida entre as séries. Você descansa menos, mantém intensidade maior, acumula mais volume de treino. Segundo o estudo de Murcher Bagley, em 2016. O segundo benefício muito importante é aumento da densidade capilar, ou seja, mais capilares igual mais oxigênio e nutrientes chegando ao músculo e melhor remoção de metabólitos, é claro. Isso melhora a recuperação e o crescimento. O estudo de Prior e outros colaboradores, 2004, no Capillarity Adaptation to Endurance Training. Agora o conceito mais importante. Zona 2 cardiovascular. O que é isso? Intensidade moderada onde você ainda consegue conversar. Essa zona melhora a saúde metabólica e cardiovascular sem ativar fortemente vias catabólicas. É o famoso ponto ideal. Nem sedentário, nem destrutivo. Então agora vamos juntar tudo e montar o protocolo prático para atletas naturais. Primeiro ponto, proporção do treino. Aconselho 3 sessões de musculação para cada sessão de cardio. Isso mantém dominância anaeróbica. Segundo ponto, nutrição estratégica. Aconselho que consuma carboidratos antes e depois do cardio. Isso protege glicogênio e reduz catabolismo. Outro ponto importante é a periodização anual. Fases de foco alternado entre fase de hipertrofia dominante, fase de condicionamento dominante. Nunca tentar maximizar tudo ao mesmo tempo. Esse é o segredo dos atletas naturais avançados. Então aqui está a verdade. O cardio não mata seus ganhos.
Mas o cardio mal planejado, esse sim você tem que tomar cuidado, ele pode bloquear a sua hipertrofia, entendeu? Então o segredo é estratégia, é volume inteligente, recuperação e periodização. Se esse vídeo te ajudou a entender como crescer mais e treinar melhor, se inscreve no canal agora mesmo, deixa o like, ative o sininho das notificações e dá uma hypada, isso me ajuda, que não faz ideia. Conheça também a minha área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Se você quer potencializar seus resultados com suplementação de qualidade e deixar sua dieta em dia, acesse o site da Max Titânio e use o cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off. Ou melhor ainda, no site da Probiótica, utilize o cupom Personal Fábio para ter um desconto legal de 15%. Se você gosta de dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook, porque eu tô por lá também. Obrigado de coração por assistir. Agora clica no vídeo recomendado ou na playlist na tela final, porque eles vão te ajudar a como otimizar ainda mais sua hipertrofia natural. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, bons treinos. Qualquer dúvida escreve aí nos comentários que eu respondo. Falou!